Milionário oferece 5 milhões, mas a mendiga negra impõe condição surpreendente. Eu estava em uma encruzilhada. A luz do sol invadia a sala desordenada, revelando pilhas de papéis e brinquedos espalhados. Um eco do riso de sua filha Manu parecia reverberar, mas a alegria estava desaparecendo. Havia um pressentimento pesado no ar. O que mais doeria? Perder sua filha ou viver sem ela? Dona Elsa, sua avó, estava decidida a tomar a guarda da menina. Caio se sentia como um boxeador encurralado, lutando para permanecer de pé, enquanto as contusões emocionais o deixavam mais fraco a cada dia. Um dia, enquanto olhava pela janela, ele viu Rita, a jardineira. Com suas mãos calejadas, ela cuidava das plantas como se fosse parte delas. Naquele momento, ele teve uma ideia. A proposta era absurda, quase como um sonho distante. Ele ofereceria 5 milhões para que Rita fingisse ser a mãe de Manu por alguns meses. O dinheiro flutuava na sua mente como um salva-vidas, mas a moralidade diz: ele conhecia Rita apenas como a mulher que cuidava do seu jardim. Mas algo em sua sinceridade o fez acreditar que ela poderia ajudar. Os olhos de Rita brilhavam de hesitação, mas, ao olhar para Caio, ela podia ver a dor estampada em seu rosto. A ideia dela não só trazer um alívio financeiro, mas também dar um novo significado à sua vida, a atraiu. Com um aceno hesitante, concordou. E assim, aquela troca inusitada começou a moldar o dia a dia deles. As semanas passaram e, numa dança delicada, Manu começou a se apegar a Rita. Os risos enchiam a casa outra vez, como gotas de chuva após uma seca. Manu e Rita corriam pelo quintal, e em meio à relva fresca formava-se um vínculo. Dona Elsa observava. Seu olhar crítico se intensificava, como uma águia em busca de uma presa. Ela sentia que algo estava fora de lugar. E a cada risada que ecoava, seu desespero crescia. Finalmente, chegou o dia da audiência. O tribunal pulsava de tensão. Vozes sussurravam por todo lado. Caio respirava. Os olhos da juíza se tornaram suaves. Ela via amor, um amor que desafiava normas e expectativas. Mas Dona Elsa, implacável, logo ganhou a simpatia de muitos com suas lágrimas dramáticas, alegando estar lutando pelo bem da neta. A guarda provisória ficará comigo, anunciou a juíza, e o mundo de Caio desmoronou. Rita, percebendo que o momento havia chegado, se despediu de Manu, abraçando-a como se fosse seu próprio coração. A dor na casa se instalou como um nevoeiro denso. Agora Caio estava sozinho. O silêncio que antes era preenchido por risadas agonizava em sua cabeça. Ele se deu conta de que não apenas se apaixonara por Rita, mas que ela se tornara uma figura materna para Manu. O que começou como um golpe de desespero, agora evoluía para um amor verdadeiro. Caio decidiu que lutaria para restaurar aquela família que de forma inesperada havia se formado. Mas Dona Elsa não descansaria. A ideia de perder o que acreditava ser o bem maior para sua neta a tornava ainda mais determe. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade.
Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Quando Caio saiu do tribunal, o peso em seu peito parecia insuportável. O eco da decisão ainda reverberava em sua cabeça. A guarda provisória ficará comigo. Tudo desmoronava ao seu redor. Ele olhou para a praça em frente ao prédio e viu Rita, que também havia saído, com a expressão besuntada de tristeza. A distância entre eles parecia intransponível, mas algo em seu olhar podia sugerir que ela estava ali para ele. Rita, ele começou, mas as palavras mal saíram dos seus lábios. Precisava de um plano, uma solução, qualquer coisa. A necessidade de restaurar a alegria que Manu havia trazido à sua vida se intensificava. Então, um grito quebrou o silêncio. Uma multidão se aglomerava em torno de algo na praça. Caio, curioso e preocupado, começou a se aproximar, puxando Rita junto. Ao chegarem mais perto, o que viram fez seus corações dispararem. Era uma mulher caída no chão, gritando. O rosto dela estava pálido e as pessoas a cercavam sem saber o que fazer. Caio se surpreendeu ao reconhecê-la. Era Dona Elsa. Ele não conseguia acreditar. A mulher que havia lutado tão ferozmente pela guarda de Manu agora estava em apuros. Ela segurava a barriga e sua expressão era de dor extrema, como se estivesse sendo dilacerada de dentro para fora. Um pânico tomou conta de Caio. "Tem que chamar uma ambulância!" gritou alguém na multidão. Ele sentiu o impulso de correr até ela, mas interrompeu-se ao ouvir a próxima frase. "Ela não pode ser tocada. O que é que foi que ela fez?" Gritou uma mulher, assustada, e imediatamente a murmuração se intensificou. "O que você quer dizer com isso?" Caio não entendeu. O olhar de Dona Elsa tinha mudado. Ora, o olhar feroz de uma avó protetora. Agora era apenas dor e desespero. De repente, uma mulher entre a multidão gritou: "Ela é uma mentirosa! A verdade está prestes a vir à tona! Não podemos deixar que isso continue!" O tom de desespero da mulher desatou um efeito dominó na multidão, e todos começaram a comentar e especular. Rita tocou o braço de Caio. "Ela sabe algo! É isso que está acontecendo!" disse, tensa. Os olhos dela estavam arregalados, como se ela estivesse percebendo que o que era pessoal havia se tornado público, de uma maneira devastadora. Dona Elsa, com dificuldade, ergueu a mão e começou a murmurar algo. O silêncio na praça se tornou profundo. Com um esforço visível, ela finalmente disse: Eu não sou a avó dela. Eu sou a mãe." Corações pararam. A revelação pendia no ar como um peso insuportável. Caio estava em choque. Como? O que significava isso? A vida inteira dele, a luta pela filha, essa nova conexão com Rita, tudo isso estava prestes a ser transformado. "Isso não pode ser verdade", Caio murmurou, quase sem voz. E enquanto a multidão começava a explodir em murmúrios confusos, seu olhar se virou para Rita. Ela estava em estado de choque, como se todas as peças do quebra-cabeça tivessem se misturado em um emaranhado sem sentido. O que mais Dona Elsa poderia ter escondido? E como essa revelação mudaria tudo? A dor agora misturava-se à confusão, levando Caio a um abismo de perguntas sem respostas. A única certeza era que tudo havia mudado, e a luta pela guarda de Manu se tornaria uma batalha muito maior do que ele poderia imaginar. O que estava prestes a acontecer os deixaria sem fôlego. Dona Elsa, com as lágrimas ainda brilhando nos olhos, mal conseguiu completar sua frase antes que o murmúrio da multidão a cortasse como um facão. "Eu sou a mãe!" As palavras dela ecoaram como um trovão no ar parado, e as pessoas começaram a se afastar, algumas em choque,
outras em dúvida. Caio ficou paralisado, tentando processar a revelação. Seu coração batia forte e ele mal conseguia respirar. A mulher que ele acreditava ser uma avó protetora, alguém que sempre teve boas intenções, agora se revelava como a mãe de Manu? O que isso significa para ele, para Manu, para Rita? Rita, você ouviu isso? Caio disse. A voz trêmula, enquanto olhava para ela, Buscan. Mas Rita, com o rosto pálido e os olhos arregalados, apenas assentiu, sem conseguir formar palavras. A multidão havia se transformado em uma massa pulsante de vozes, cada um tentando entender o que estava acontecendo. O barulho era ensurdecedor. Partes da conversa se entrelaçavam e tudo se tornava uma confusão. Ela é a mãe? Você viu a filha dela? Como isso pode ser verdade? As perguntas vagueavam pelo ar. E Caio percebeu que a verdade agora estava em jogo de uma maneira que ele nunca poderia ter imaginado. Dona Elsa, ainda no chão, parecia estar perdendo a força. Ela tentava se levantar, mas a dor a derrotava. "Me ajudem!" gritou, mas seu clamor soou distante, quase inaudível, enquanto o público a encarava com espanto. Algo não parecia certo, e a tensão crescia na praça, como um vulcão prestes a entrar em erupção. De repente, uma nova voz se ergueu acima da confusão. E todos olharam para uma figura que se aproximava rapidamente. Era um homem alto, com um olhar determinado e uma expressão que refletia uma mistura de raiva e determinação. "Isso não pode continuar assim!" ele gritou, abrindo caminho entre os curiosos. Era Jorge, o ex-marido de Dona Elsa, um homem que Caio conhecia apenas de passagem. "Elsa, você não pode simplesmente negar o que fez!" Jorge soltou, e o murmúrio da multidão aumentou novamente. "Você não é a mãe da menina! Você a abandonou!" Os olhos de Caio se arregalaram. "O que você está dizendo?" ele perguntou, a confusão se misturando à incredulidade. O passado de Dona Elsa estava começando a ser revelado como um delicado quebra-cabeça de mágoas. Ele se lembrou de uma conversa em que Dona Elsa mencionou a tragédia de sua vida, mas nunca tinha falado sobre uma criança. "Ela mentiu, Caio!" Jorge falou com fervor, agora quase em frente a Caio. "Ela não tem o direito de levar Manu, porque nunca foi uma mãe de verdade. Você não sabe, mas ao longo dos anos, ela sempre esteve mais interessada em seu próprio bem-estar do que em cuidar da sua própria filha." As palavras dele caíram como bombas. Caio sentiu seu mundo desabar ainda mais. Ele olhou para Dona Elsa, agora coberta de lágrimas e dor. Mas também havia algo a mais. Havia desespero, fragilidade. Poderia ser verdade? Poderia aquela mulher, que agora parecia tão quebrada, ter escondido uma parte tão sombria de sua história? A multidão começou a se dividir entre apoiadores e detratores de Elsa, enquanto murmúrios de indignação e compaixão desenrolavam-se como um novelo. Caio virou-se para Rita, que o observava com preocupação. "O que devemos fazer?" Ele sussurrou. "Precisamos descobrir a verdade", ela respondeu, a voz firme, mas cheia de medo. Naquele momento, eles se tornaram aliados de uma busca que prometia revelar o que realmente acontecera na vida de Elsa. E assim, enquanto a confusão se intensificava ao redor deles, o olhar de Caio encontrou o de Dona Elsa. "Quem é você realmente?" ele perguntou. E a resposta dela mudaria tudo novamente, arrancando mais camadas de uma história que se tornava cada vez mais complexa e sombria. A luta pela verdade estava apenas começando. Dona Elsa, com as lágrimas ainda brilhando nos olhos,
mal conseguiu completar sua frase antes que o murmúrio da multidão a cortasse como um facão. Eu sou a mãe. As palavras dela ecoaram como um trovão no ar parado, e as pessoas começaram a se afastar, algumas em choque, outras em dúvida. Caio ficou paralisado, tentando processar a revelação. Seu coração batia forte e ele mal conseguia respirar. A mulher que ele acreditava ser uma avó protetor. O que isso significava para ele? Para Manu? Para Rita? Rita, você ouviu isso? Caio disse, a voz trêmula, enquanto olhava para ela, buscando um sinal de que tudo isso era uma grande ilusão. Mas Rita, com o rosto pálido e os olhos arregalados, apenas assentiu, sem conseguir formar palavras. A multidão havia se transformado em uma massa pulsante de vozes, cada um tentando entender o que estava acontecendo. O barulho era ensurdecedor, partes da conversa se entrelaçavam, e tudo se tornava uma confusão. Ela é a mãe? Você viu a filha dela? Como isso pode ser verdade? As perguntas vagueavam pelo ar, e Caio percebeu que a verdade agora estava em jogo de uma maneira que ele nunca poderia ter imaginado. Dona Elsa, ainda no chão, parecia estar perdendo a força. Ela tentava se levantar, mas a dor a derrotava. "Me ajudem!" gritou, mas seu clamor soou distante, quase inaudível, enquanto o público a encarava com espanto. Algo não parecia certo e a tensão crescia na praça, como um vulcão prestes a entrar em erupção. De repente, uma nova voz se ergueu acima da confusão, e todos olharam para uma figura que se aproximava rapidamente. Era um homem alto, com um olhar determinado e uma expressão que refletia uma mistura de raiva e determinação. "Isso não pode continuar assim!" ele gritou, abrindo caminho entre os curiosos. Era Jorge, o ex-marido de Dona Elsa, um homem que Caio conhecia apenas de passagem. "Elsa, você não pode simplesmente negar o que fez." Jorge soltou, e o murmúrio da multidão aumentou novamente. "Você não é a mãe da menina. Você a abandonou." Olhos de Caio se arregalaram. "O que você está dizendo?" Ele perguntou, a confusão se misturando à incredulidade. O passado de Dona Elsa estava começando a ser revelado como um delicado quebra-cabeça de mágoas. Ele se lembrou de uma conversa em que Dona Elsa mencionou a tragédia de sua vida, mas nunca tinha falado sobre uma criança. "Ela mentiu, Caio!" Jorge falou com fervor, agora quase em frente a Caio. "Ela não tem o direito de levar Manu, porque nunca foi uma mãe de verdade. Você não sabe, mas ao longo dos anos, ela sempre esteve mais interessada em seu próprio bem-estar do que em cuidar da sua própria filha." As palavras dele caíram como bombas. Caio sentiu seu mundo desabar ainda mais. Ele olhou para Dona Elsa, agora coberta de lágrimas e dor. Mas também havia algo a mais. Havia desespero, fragilidade. Poderia ser verdade? Poderia aquela mulher, que agora parecia tão quebrada, ter escondido uma parte tão sombria de sua história? A multidão começou a se dividir entre apoiadores e detratores de Elsa, enquanto murmúrios de indignação e compaixão desenrolavam-se como um novelo. Caio virou-se para Rita, que o observava com preocupação. "O que devemos fazer?" ele sussurrou. "Precisamos descobrir a verdade," ela respondeu, a voz firme, mas cheia de medo. Naquele momento, eles se tornaram aliados de uma busca que prometia revelar o que realmente acontecera na vida de Elsa. E assim, enquanto a confusão se intensificava ao redor deles, o olhar de Caio encontrou o de Dona Elsa. "Quem é você realmente?" ele perguntou, mas nesse instante, um grito estridente cortou o ar, como um raio. Todos se viraram para a origem do som.
Uma mulher, que até então estava quieta, avançou entre a multidão. Era a melhor amiga de Dona Elsa, alguém que ninguém via há anos. Com uma expressão desesperada, ela gritou: "Eu preciso falar. A verdade precisa ser dita. A vida de todos aqui está em risco." As palavras disparadas da mulher caíram como um maremoto, varrendo a atenção da multidão. A verdade sobre o passado de Elsa, sobre Manu. Eu sei o que aconteceu. A tensão na praça se transformou em uma expectativa sufocante. Caio sentiu um frio na espinha. O que mais ninguém sabia. A mulher olhou para Dona Elsa, que agora estava pálida, e então, com a voz embargada, ela declarou: "Elsa nunca abandonou Manu. Ela foi forçada a deixar a menina por causa de um segredo mortal que a persegue até hoje." Os murmúrios cresceram, se transformando em um clamor. Caio não conseguia processar o que estava ouvindo. Todos certos até aquele momento? O passado de Dona Elsa. Uma sombra ainda mais sombria do que ele imaginava, agora estava prestes a ser revelado. O que mais estava escondido? As peças do quebra-cabeça estavam mudando. E cada nova revelação poderia mudar tudo. Ele olhou para Rita, olhos arregalados, buscando respostas onde não havia palavras. O que mais Dona Elsa poderia ter escondido? E como essa revelação mudaria tudo? A dor agora se misturava à confusão, levando Caio a um abismo de perguntas sem respostas. A única certeza era que tudo havia mudado, e a luta pela guarda de Manu se tornaria uma batalha muito maior do que ele poderia imaginar. O que estava prestes a acontecer os deixaria sem fôlego. Dona Elsa, com as lágrimas ainda brilhando nos olhos, mal conseguiu completar sua frase antes que murmúrios cortassem o ar como facas. "Eu sou a mãe." As palavras dela ecoaram como um tufão, e a multidão começou a se afastar. Algumas pessoas em choque, outras em dúvida. Caio ficou paralisado, tentando processar a revelação. Seu coração batia forte e ele mal conseguia respirar. A mulher que acreditava ser uma avó protetora agora se revelava como a mãe de Manu? O que isso significava para ele? Para Manu? Para Rita? "Rita, você ouviu isso?" Caio disse a voz trêmula, enquanto olhava para ela, buscando um sinal de que tudo isso era uma ilusão. Mas Rita, com o rosto pálido e os olhos arregalados, apenas assentiu, sem conseguir formar palavras. A multidão transformou-se numa massa pulsante de vozes, e o barulho era ensurdecedor. "Ela é a mãe? Você viu a filha dela? Como isso pode ser verdade?" As perguntas pairavam no ar, e Caio percebeu que a verdade agora estava em jogo de uma maneira que ele nunca poderia ter imaginado. Dona Elsa, ainda no chão, parecia perder a força. "Me ajudem!" gritou. Mas seu clamor soou distante, quase inaudível, enquanto o público a encarava com espanto. Algo não parecia certo, e a tensão crescia na praça, como um vulcão prestes a entrar em erupção. De repente, uma nova voz se ergueu acima da confusão. Todos olharam para uma figura que se aproximava rapidamente. Era um homem alto, com um olhar determinado e uma expressão que refletia uma mistura de raiva e determinação. "Isso não pode continuar assim!"
Ele gritou, abrindo caminho entre os curiosos. Era Jorge, o ex-marido de Dona Elsa. Elsa, você não pode simplesmente negar o que fez. Jorge soltou. Você não é a mãe da menina. Você a abandonou. Os olhos de Caio se arregalaram. O que você está dizendo? Ele perguntou, enquanto se sentia afundar em um mar de confusão. O passado de Dona Elsa estava começando a se revelar como um delicado quebra-cabeça de mágoas. Ele se lembrou de conversas em que Dona Elsa mencionava tragédias, mas nunca uma criança. Ela mentiu, Caio, Jorge falou com fervor. Ela nunca foi mãe de verdade. Sempre esteve mais interessada em seu próprio bem-estar. As palavras dele caíram como bombas. Caio sentiu seu mundo desabar ainda mais. Ele olhou para Dona Elsa. Agora, não era apenas dor que via. Havia desespero, fragilidade. Poderia ser verdade? Poderia aquela mulher ter escondido uma parte tão sombria de sua história? A multidão começou a se dividir entre apoiadores e detratores de Elsa. Murmúrios de indagação e compaixão se espalhavam como um novelo. Caio virou-se para Rita. O que devemos fazer? Precisamos descobrir a verdade. Ela respondeu, a voz firme, mas cheia de medo. Naquele momento, eles se tornaram aliados. A agitação crescia à medida que todos se voltavam para Dona Elsa, que agora estava coberta de lágrimas e dor. E então, algo extremamente inesperado aconteceu. Uma mulher dos fundos da multidão gritou: Parem! Eu conheço essa história toda! Uma onda de silêncio percorreu o ar. Todos os olhares se viraram, tentando identificar a origem da voz. Era Lúcia, uma amiga antiga de Elsa, alguém que ninguém via há anos. Com um olhar furioso e firme, ela fez um gesto. Você precisa dizer a verdade, Elsa. Você sabe o que aconteceu. A tensão se eletrizou e Caio sentiu um frio na espinha, o que mais ninguém sabia. Fui eu quem cuidei de Manu durante meses após o acidente. Lúcia proferiu. E as palavras dela caíram como pedras na água, reverberando em ondas de choque. Elsa não teve nada a ver com isso. Ela estava envolvida em algo muito pior. Algo que poderia destruir tudo. Os murmúrios se tornaram um clamor crescente, e Dona Elsa tentou se levantar, mas as palavras de Lúcia a atingiram como um golpe. O que você quer dizer com isso? O que aconteceu? Caio perguntou, seu coração batendo em descompasso. Eu não posso falar agora, não aqui, Lúcia disse, sua voz tremendo, mas há segredos que valem vidas, e eles podem levar todos nós à ruína. As palavras de Lúcia fizeram a multidão gaspar em medo e curiosidade. Caio olhou para Rita, que estava tão assustada quanto ele. A cada segundo, a sensação de que tudo estava prestes a desmoronar crescia. Segredos? Caio repetiu, o nó na garganta se apertando. Que segredos? Mas no instante seguinte, um grito cortou o ar. Uma das pessoas da multidão caiu, empurrada por uma figura sombria que surgia como uma sombra. A tensão explodiu. Caio observou enquanto a figura avançava, e seu coração acelerou. Não! Não pode ser! Ele gritou. A revelação estava prestes a se tornar ainda mais devastadora. A luta pela guarda de Manu se tornaria uma batalha muito maior. O que estava prestes a acontecer os deixaria sem fôlego. Dona Elsa, com as lágrimas ainda brilhando nos olhos, mal conseguiu completar sua frase antes que um grito estridente cortasse o ar. O pânico tomou conta da multidão. Caio virou-se rapidamente e seu coração disparou. Uma mulher, com o olhar desesperado, estava empurrando as pessoas, tentando se aproximar.
Não! Não pode ser! Alguém gritou. A figura estava mais próxima agora e Caio congelou ao ver quem era. Era Luciana, uma antiga amiga de Dona Elsa, e seu rosto estava coberto de sujeira e pânico. Eu tenho que contar a verdade! As palavras dela ecoaram como estrondo e a multidão se calou, focando nela. Caio sentiu o pulso na garganta. Luciana? O que você está fazendo aqui? Ele questionou. O medo sufocou. Ela é não apenas a avó da menina. Ela é responsável pelo que aconteceu com Manu. A reviravolta foi como um tapa na cara de todos. Os olhares se voltaram para Dona Elsa, confusos e cheios de suspeita. O que você está dizendo? Caio balbuciou, sentindo que o chão se abria sob seus pés. Ela a abandonou. Ela estava envolvida em algo muito mais sombrio, algo que quase custou a vida de Manu. Luciana falou, voz trêmula, mas firme. Caio sentiu o estômago embrulhar. Os murmúrios da multidão cresceram como uma tempestade. Dona Elsa agora estava pálida, sua expressão repleta de dor e desespero. Isso não é verdade! Ela gritou, mas a força em sua voz se dissipava. Luciana, você não pode fazer isso. Não posso deixar que você minta mais. Eu sei o que aconteceu naquela noite. Você estava com o homem errado, Elsa. E Manu quase pagou por isso. As palavras de Luciana cortaram como uma faca. E Caio sentiu que a realidade estava desmoronando. Dona Elsa recuou. E os olhos dela brilhavam com terror. Eu nunca quis que nada disso acontecesse. Eu fiz o que pude. A defesa parecia frágil, desmoronando diante do olhar da multidão. Fiz o que pude? Luciana repetiu, agora ríspida. Você deixou sua filha sozinha. Não era só eu que estava lá. Havia outros, muitos outros que viram. Ela olhou para o chão, como se quisesse desenterrar algo que estava adormecido. As consequências. Não pode enganá-los por mais tempo. Caio tentava processar tudo enquanto a tensão crescia. O que isso significava? E se tudo o que acreditava sobre Dona Elsa estivesse errado? As peças do quebra-cabeça estavam se misturando e ele não sabia como conectar os pontos. Me ajudem! Eu não sou uma criminosa! Eu sou só uma mãe que lutou. Eu fiz o melhor que pude. Dona Elsa estendeu as mãos na direção de Caio, mas ele sentiu uma distância insuportável entre eles. E o que é ser uma mãe, Elsa? Deixar sua filha em perigo? A voz de Jorge, clamando do fundo, ecoou, acrescentando mais tensão ao ar carregado. Você nunca esteve lá. Você sempre pensou em você primeiro. As lágrimas escorriam pelo rosto de Dona Elsa, enquanto o desespero se transformava em algo muito mais sombrio. Vocês não entendem. A vida que levei, as decisões que tomei, foi tudo por causa daquelas pessoas. Elas nunca deveriam saber. Caio recuou, o peso do que estava sendo revelado quase o derrubando. A cada palavra, sua visão de Dona Elsa se desfazia. E quem eram essas pessoas, Elsa? Perguntou. O que você está escondendo? É um segredo que nunca deveria ter saído. Ela despejou a confissão como um veneno, e a realidade estava mudando rapidamente. Ele olhou para Rita, desolado. O que isso significava para eles? A multidão estava em estado de choque. E as murmurações se tornavam gritos de indignação. Então você é a culpada por tudo isso? Alguém gritou, e Caio viu o desespero nos olhos de Dona Elsa, agora expostos às consequências de um passado obscuro. Mas antes que ela pudesse responder, um grito estridente ecoou. Uma figura surgiu na multidão, mas não era sob o foco da atenção.
Era uma garota pequena com um vestido sujo, a expressão de terror estampada no rosto. Mamãe! Ela gritou, e todos se viraram. E logo em seguida, o mundo de Caio se transformou novamente. Manu estava ali, com olhos brilhantes e cheios de medo. Uma fração de segundo e a atmosfera que antes era pesada agora parecia explosiva. Caio ficou paralisado. Manu! A menina estava no meio da confusão e os segredos que ligavam todos a ela estavam prestes a explodir. Que segredos mais estavam escondidos naquelas palavras trocadas, nas vidas entrelaçadas? O que mais estava por vir? Manu estava ali, diante de todos, com aquele olhar confuso e amedrontado. Caio sentiu seu coração parar. A multidão ficou muda e o mundo ao redor parecia se desvanecer. Manu! Ele gritou, mas a menina não se movia. Apenas olhava para Dona Elsa, como se esperasse uma resposta. Aquela cena paralisou tudo. Um quadro de pureza em meio ao caos. Dona Elsa, diante da verdade revelada, parecia se dissolver. Manu, minha filha! Ela tentou se levantar, mas a dor a mantinha no chão. Você não deveria estar aqui. Mas a menininha só olhou para ela, os olhos marejados de lágrimas. O que mais estava escondido nesse emaranhado de emoções? Que segredo é esse? Caio começou a perguntar, cada palavra pesada como um tijolo. O que você fez com Manu, Elsa? O silêncio na praça foi cortante. A agitação aumentava, mas a voz de Caio ecoava. Luciana, ainda do lado de fora da multidão, olhou de volta para Caio. Precisamos saber a verdade, Caio. O que ela realmente esconde? Nesse momento, algo se agitou nas sombras. A figura que se movia entre a multidão. Antes esquecida. Tinha avançado um homem, um estranho. Ele segurava algo na mão, reluzente sob a luz do sol. Era um pendrive. Todos vocês precisam ver isso! Ele gritou, voz poderosa, chamando a atenção de todos. O homem se aproximou de Dona Elsa, sua fúria inegável. Você acabou com a vida dela. Agora é hora de expor tudo o que você fez. E Caio sentiu um frio na espinha. O que haveria naquele pequeno objeto que poderia mudar tudo? Dona Elsa palpitava entre dor e desespero. Você não pode fazer isso. Eu nunca quis que nada disso acontecesse. As lágrimas escorriam. Mas seu olhar estava distante, como se ela tivesse colocado barreiras entre ela e a verdade. Querida, você acha que pode escapar agora? O homem apontou o pendrive para a multidão. Esse é o único registro que existe. A multidão começou a murmurar. Vozes de indignação e curiosidade se mesclavam. A tensão crescia como uma bomba, prestes a explodir. Parem! Caio gritou, balançando as mãos. O que está acontecendo? Quem é você? Ele avançou, mas o homem ignorou a pergunta, olhando fixamente para Dona Elsa. Você pensou que poderia viver assim para sempre em silêncio? A verdade está aqui, disse ele. E enquanto pressionava o botão do pendrive, todos se inclinaram para frente, prontos para o que estava prestes a ser revelado. Então a tela de um celular se iluminou, projetando imagens de uma noite fatídica. Caio não conseguia desviar o olhar. O que ele via fez seu estômago se revirar. Uma gravação de Dona Elsa e um homem desconhecido, rindo e celebrando em uma festa. O ambiente era escuro, mas a luz da tela iluminava o rosto de Dona Elsa de um jeito que ele nunca tinha visto antes. Ela parecia uma pessoa diferente, alguém com interesses obscuros. Eu comprei tudo. Eles não vão saber, dizia a gravação.
Caio sentiu um aperto no peito. O que era isso? E então a imagem mudou. A cena se transformou em uma discussão acalorada. Dona Elsa, desesperada, exigia que o homem a deixasse em paz. Não posso perder a infância da minha filha. Eu não vou deixar isso acontecer. E então a gravação parou, deixando todos em choque. A multidão explodiu em gritos. O que isso significa? Alguém perguntou. Caio virou-se para olhar Dona Elsa, que agora parecia completamente perdida. Elsa, o que você fez? Ela estava tremendo e ele viu a verdade em seus olhos. O que ele acreditava ser uma proteção agora parecia mais uma prisão. A imagem de um homem desconhecido ao lado de Dona Elsa continuava a girar em sua mente. A pressão da comunidade aumentava. Ela mentiu! Ela não é a mãe! O clamor pelos segredos foi como um eco coletivo. Aquele pendrive trazia à tona algo muito maior. Uma sombra que envolvia a vida de Manu e de todos ao redor. Caio ficou em silêncio. O que ele fez era mais importante do que qualquer coisa que já havia enfrentado. E nesse momento de incerteza, Manu, ainda pequena, tomou coragem e gritou: Mamãe, quem é ele? O que está acontecendo? A pergunta suspensa no ar parecia cortar a tensão. A resposta de Dona Elsa poderia transformar tudo ou destruí-los. Caio sabia que tudo estava prestes a mudar novamente. Uma nova camada do passado se revelaria. E esse tinha o poder de mudar para sempre o futuro de Manu. E ele se perguntava, a quem poderia ainda confiar? Manu estava ali diante de todos, com aquele olhar confuso e amedrontado. O mundo parecia ter parado. Caio sentiu seu coração disparar, enquanto olhava para a menina, sua filha, no meio daquela confusão. Manu! Ele gritou, tentando romper o silêncio tenso. Mas a menininha não se movia. Seus olhos tímidos, fixos em Dona Elsa, buscando uma resposta. Manu, minha filha, você não deveria estar aqui. Dona Elsa tentou se levantar, mas as lágrimas escorriam pelo rosto dela e a dor parecia prender no chão. A reação da multidão era uma mistura de compaixão e indignação. O que aquela cena representava? Caio desejava que o tempo voltasse. Que segredo é esse? Caio se forçou a perguntar. Elsa, o que você fez com a Manu? O ar estava pesado, o silêncio ensurdecedor. A tensão aumentava e ele sentia um nó na garganta. A urgência de entender. Parem! Eu tenho que falar! Luciana interveio, sua voz cortante. Elsa não é quem você pensa. Ela está escondendo algo que pode nos destruir a todos. As palavras delas reverberaram na praça. Caio olhou para a mulher, vendo desespero no rosto dela, como se cada palavra estivesse carregada de dor e urgência. O homem com o pendrive, no entanto, não estava disposto a deixar a história escorregar. Se preparem. O que você fez, Elsa, não pode permanecer nas sombras. Ele pressionou o botão do dispositivo e todos na multidão se voltaram, os rostos iluminados pelo brilho da tela. Então, as imagens começaram a rodar. Caio ficou paralisado ao ver Dona Elsa em uma cena obscura, cercada por pessoas que não reconhecia. O riso ecoava, mas havia uma energia sombrega. O que estava acontecendo ali? Ele se aproximou, coração na garganta. Havia um homem desconhecido, que parecia ser uma figura central. Elsa, você não pode esconder por mais tempo. O homem rosnou, sua voz estrondando a verdade. As palavras ecoaram na mente de Caio, que tentava compreender o que cada imagem significava. E então a gravação mudou. Dona Elsa estava em uma discussão acalorada. Caio viu seu rosto de raiva e desespero.
Você não pode fazer isso! Não posso perder minha filha! Ela gritava para o desconhecido, e tudo parecia tomado por uma tensão insuportável. Não me deixe! Prometi protegê-la! Caio se sentiu mal. Os olhos de Dona Elsa estavam cheios de algo que não conseguia nomear. Um misto de culpa e desespero. Me ajudem! Tudo o que fiz foi por amor! O homem se adiantou. Por amor? Você arriscou a vida dela! Entrou em um jogo que pode acabar com todos nós! As palavras cortaram o ar como facas. A multidão olhava, chocada. O que mais estava escondido? De repente, um barulho cortante interrompeu a cena. Uma figura se destacou entre a multidão. Era um homem alto, com um olhar de fúria. Ele parecia furioso, e seu grito foi como um sinal de alerta. Dona Elsa, você não pode escapar do que fez! Eu não vou deixar! Caio torceu o corpo, impotente. O homem carregava um troféu na mão. Uma pequena caixa negra. Ele a abriu, revelando documentos esvoaçantes. Estes são os registros, tudo o que você escondeu. A verdade sobre Manu. Dona Elsa empalideceu. Não, não pode ser. Você não deveria ter isso. O homem continuou. Você não pode controlar isso mais. O mundo precisa saber. E Manu merece saber quem realmente é você. As palavras reverberaram e a multidão se agitou. A tensão crescia como a tempestade. Quem sou eu? Manu murmurou, seus olhos inocentes batendo como o coração de todos ao seu redor. Ela começou a chorar. O que mais estava por vir? E então, antes que alguém pudesse responder, uma nova voz emergiu, expressando uma acusação verdadeira e devastadora. Está na hora dela saber, Caio. O homem se virou para ele, e cada palavra se transformou em veneno. Porque, na verdade, você não é o pai dela. O mundo de Caio desmoronou. Ele se sentiu desfalecer, as palavras ressoando em sua mente. O que você está dizendo? Sua cabeça rodava. Como isso pode ser verdade? E enquanto tudo estava prestes a mudar, uma sombra mais profunda se abatia sobre eles, revelando que talvez tudo o que acreditavam sobre essa história fosse uma ilusão. Manu estava ali, diante de todos, com aquele olhar confuso e amedrontado. O mundo parecia estar em câmera lenta. Caio sentiu seu coração disparar enquanto olhava para a menina, sua filha, no meio daquela confusão. Manu! Ele gritou, tentando romper o silêncio pesado. Mas a menininha não se movia. Seus olhos tímidos fixos em Dona Elsa, buscando uma resposta. Manu, minha filha, você não deveria estar aqui. Dona Elsa começou a se contorcer, a dor primitiva no rosto dela transformando-se em desespero. O que estava acontecendo? A atmosfera estava carregada e cada segundo parecia se arrastar. A multidão ao redor respirava como se estivesse presa em um momento de suspense. Ninguém ousava fazer um som. Que segredo é esse? Caio se forçou a perguntar, o nó na garganta pressionando com força. Elsa, o que você fez com a Manu? O ar estava pesado, silêncio total. A tensão era insuportável. Parem! Eu tenho que falar. Luciana interveio, sua voz cortante despedaçando a quietude. Ela está escondendo algo que pode nos destruir a todos. As palavras reverberaram como um trovão, fazendo as pessoas olharem aturdidas para a mulher. Segredo? O que você está dizendo? Caio balbuciou, sentindo a confusão invadir sua mente. A multidão começou a murmurar.
vozes se misturando em incredulidade e curiosidade. O homem com o pendrive tomou a frente, uma expressão intensa no rosto. Se preparem! O que você fez, Elsa, não pode permanecer nas sombras. Ele pressionou o botão e a tela se iluminou, projetando rostos e risos em uma festa obscura. Caio não conseguiu desviar o olhar. As cenas revelavam Dona Elsa cercada por pessoas estranhas. Um ambiente carregado com algo que ele não conseguia identificar, mas que claramente ameaçava a todos. Não! Elsa, não! Caio murmurou, seu estômago se revirando enquanto via a mulher que pensava conhecer, agora embrenhada em algo sombrio. O riso ecoando da gravação criava um contraste brutal com a expressão de desespero no rosto dela. As imagens mudaram e Dona Elsa começou a debater com um homem que parecia predador. Você não pode fazer isso! Não posso perder minha filha! Ela gritava para ele, e a cena mostrava uma vulnerabilidade que nunca imaginou ver. Caio estava paralisado. O que aconteceu naquela noite? Ele sentiu seu coração acelerar. E no coração da revelação, quando Dona Elsa parecia prestes a cair em desespero, um grito cortou o ar. Dona Elsa, você não pode escapar do que fez! A multidão se agitou e Caio virou-se para ver um homem alto, com um olhar furioso se aproximando. Quem é você? Caio questionou, seus olhos se estreitando em desconfiança. Eu sou Samuel, irmão da Elsa, o homem disparou. As palavras saíram como um projétil, acertando em cheio. E tenho algo que vocês precisam saber. O estômago de Caio se revirou. Ele nunca soube de um irmão. Cada palavra parecia aumentar o suspense. O homem continuou. Elsa nunca abandonou Manu. Ela foi obrigada. Tudo o que você vê aqui. Ela estava em perigo, mas a verdade é muito pior do que você imagina. Manu não é dela! Uma onda de choque percorreu o grupo. Caio balançou a cabeça em negação. O que você está dizendo? Ele mal conseguia falar. O que significava aquilo? A menina que ele amava, a filha que havia lutado para proteger, não era filha de quem pensava? Ela não é apenas uma mãe. Na verdade, ela não é a mãe biológica de Manu. Tudo isso é parte de uma mentira sem fim. Samuel estava agora no centro da atenção, fervoroso. Fui eu quem cuidei da Manu depois que depois que algo aconteceu. Elsa não podia ficar com a criança. E agora está na hora de você saber. Ele apontou o dedo para a mulher, os olhos cheios de uma confissão pesada. Você sempre a viu como uma avó, mas a verdade é que ela ajudou a escondê-la da própria família. Rostos começaram a se agitar. Isso não pode ser verdade! Alguém gritou. Um murmúrio coletivo começou a girar entre as pessoas. Caio estava agora em um turbilhão. Era tudo surreal. Samuel, você não pode fazer isso! Dona Elsa implorou, lágrimas escorrendo pelo rosto, como se de repente todo o seu mundo estivesse desmoronando. A vida da nossa filha depende disso. Mas a multidão não estava pronta para ouvir mais. Palavras trocadas em vozes baixas se transformaram em um clamor crescente. A verdade precisa ser revelada, gritou um homem da multidão. O que você está escondendo, Elsa? O que mais estava por vir? A mistura de sentimentos estava no ar. Medo, raiva, confusão. Manu ainda olhava. Seus olhinhos brilhando de tristeza, presa nas palavras que reverberavam ao seu redor.
O que aconteceria agora? O que mais seria revelado? A luta pela verdade se tornava uma tempestade elétrica, e cada resposta parecia mais devastadora que a anterior. A vida de todos ali estava prestes a mudar para sempre. Manu estava ali, diante de todos, com aquele olhar confuso e amedrontado. A multidão ficou em silêncio e tudo parecia parado ao redor deles. Caio sentiu seu coração acelerar enquanto olhava para a menina. Manu! Ele tentou se aproximar, mas as palavras pareciam presas na garganta. O desespero de Dona Elsa era palpável. Filha, não se preocupe. Eu não sou quem você pensa que sou. Então, quem é você? A voz de Manu soou inocente e clara, e aquilo fez a multidão estremecer. Caio deu um passo à frente, sua mente girando. O que mais poderia acontecer? No fundo, ele sentia que essa revelação deixaria marcas indeléveis em todos ali. Samuel, irmão de Dona Elsa, respirou fundo antes de continuar. Elsa, você tem que contar a verdade. O que aconteceu com a Manu não foi culpa dela. Você precisava protegê-la. A intensidade de suas palavras trouxe um novo ânimo à situação. Mas ficou claro que ocultar tudo só fez piorar as coisas. Dona Elsa olhou para Manu, suas lágrimas brilhando. Me perdoe, minha filha. Eu fiz o que pude para proteger você, mas não posso mais esconder. Ela hesitou, a dor pesando em suas palavras. A realidade é que você não é apenas minha filha. Eu sou sua tutora. Existem coisas profundas em nossa história que nunca quis que você soubesse. As murmurações da multidão aumentaram, elétricas. O que mais estava escondido ali? Caio sentiu a raiva ferver dentro dele. Elsa! Você precisa explicar tudo agora! Ele não tinha mais paciência para segredos. Aquela confusão estava destruindo o que restava de estabilidade em suas vidas. Mas eu não sei como, ela começou, a voz embargada. Eu estava envolvida em situações das quais não consigo escapar. E Manu, você quase foi levada para longe de mim. E eu nunca deixaria isso acontecer. Por isso menti. Menti para todos. Caio sentiu o peso da verdade. Ele havia lutado por Manu, acreditando que Dona Elsa era uma avó amorosa. E agora, essa imagem desmoronava diante de seus olhos. Ele olhou para Rita. Eu não sou a mãe biológica dela, mas sempre a considerei como minha filha. Querendo ou não, eu sempre estarei ao seu lado. Eu juro. As palavras de Dona Elsa trouxeram um novo tipo de fragilidade ao ar. Caio viu quão quebrada ela estava. Mas... e Manu? Finalmente, por um impulso repentino, Dona Elsa se levantou. Sua figura, antes forte, agora parecia desmoronada. Chega! Todos merecem saber a verdade, especialmente você, Manu. Ela virou-se para a multidão. Sim, eu cometi erros. Fiz tudo por amor. O passado deve ser revelado agora. Uma nova onda de murmúrios percorreu a praça. Caio sentiu a expectativa no ar. O que mais viria à tona? Manu, ainda sem entender completamente, olhou para o pai. Pai, o que está acontecendo? Nesse momento, Samuel arriscou um passo à frente. A verdade é como um incêndio, Manu. Quando vem à tona, pode queimar tudo ao redor. Mas é também a única maneira de purificar o que ficou para trás. Esses sentimentos se expandiram na praça, onde todos seguravam a respiração. Caio pegou a mão de Manu, olhando fundo em seus olhos. Não se preocupe, meu amor. Estarei sempre ao seu lado.
Vamos descobrir isso juntos. E ali, no olho do furacão, eles perceberam que a verdadeira luta não era apenas pela guarda, mas pela família que desejavam construir. Enquanto a intensidade da cena aumentava, um silêncio pesado tomou conta de todos. Eles sabiam que a vida nunca mais seria a mesma. O que mais viria pela frente? Que segredos permaneceriam ocultos até o final? A dúvida pairava no ar, mas uma nova luz parecia surgir, prometendo um futuro incerto, mas com a esperança de mudanças. E agora, antes de encerrar essa jornada intensa, preciso que você faça algo. Você precisa se inscrever no canal imediatamente para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora, porque seu apoio faz toda a diferença no algoritmo. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. E inunde a seção de comentários com suas reações e teorias. Mal podemos esperar para ouvir o que você pensa. Cada uma dessa